Olá, meus queridos e queridas alunos e alunas. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante para todos nós, professores, que é a elaboração do plano de ensino e do plano de aula, né? Todos nós, professores, quando vamos ministrar uma disciplina, nós temos que elaborar o quê? Um plano de ensino. E todos os dias que nós vamos dar aula, nós temos que elaborar o nosso plano de aula. Então vamos falar começando a falar sobre o plano de ensino, né? Bom, Anastasio e Alves, né, dois pesquisadores da temática da educação e, em particular, da questão do ensino, né, eles explicam que durante muito tempo, né, as ações dos professores eram organizadas a partir dos planos de ensino que tinham como centro do pensar docente o ato de ensinar. Portanto, a ação docente era o foco do plano. Atualmente, né, as propostas ressaltam a importância da construção de um processo de parceria em sala de aula com o aluno, deslocando o foco da ação docente do ensino para a aprendizagem. Assim, se antes o processo, no processo ensino-aprendizagem, era unicamente o professor, né, atualmente não. Atualmente é o aluno. Cabe a nós, professores, decidirmos acerca dos objetivos a serem alcançados pelos alunos, né? Qual o conteúdo programático adequado para o alcance desses objetivos, né? Quais são as estratégias e os recursos que vamos adotar com o objetivo de quê? De que nós possamos efetivamente facilitar a aprendizagem e para que nós possamos estabelecer critérios claros e bem delineados, né, de avaliação. Bom, o plano de ensino ou programa de ensino, ele tem que ter alguns itens, né, que são a forma de você planejar, né, esse plano de ensino, né? Então, ele tem que ter dados de identificação da disciplina, da ementa, ou seja, do que trata a disciplina. Quais são os objetivos que nós pretendemos alcançar com ela. Quais são os conteúdos programáticos, quais são os conteúdos que nós vamos tratar, né, no desenrolar da disciplina. Que metodologia ou quais metodologias nós vamos utilizar? Que tipo de avaliação nós vamos colocar em prática, né? Qual será a bibliografia básica? Qual será a bibliografia complementar da disciplina? Então, o plano de ensino, ele norteará, portanto, né, o trabalho que nós, professores, vamos desenvolver, né, e que facilitará o desenvolvimento da disciplina pelos alunos. Bom, além disso, ao elaborar o plano de ensino, nós temos que ter em mente algumas questões, né? A primeira delas é nos perguntarmos o que queremos efetivamente que o nosso aluno aprenda com a nossa disciplina. Bom, portanto, para elaborarmos o plano de ensino, nós, professores, não podemos perder de vista que precisamos considerar o conhecimento do mundo, o perfil do nosso aluno, né, o projeto pedagógico da instituição, para então o quê? Tratarmos de seus elementos que constituem o plano de ensino, como
A gente falou lá quando estávamos falando de livro didático, lembra na primeira aula que nós falamos, olha, eu não posso me apropriar do conteúdo do livro didático da mesma forma para todos os alunos. Assim como também eu não posso, quando estou elaborando um plano de ensino, não levar em consideração o perfil do aluno da escola a qual este aluno faz parte. Então, se a escola está numa comunidade X, eu tenho que levar em consideração isso no meu plano de ensino. Se a escola, o nosso aluno tem um perfil Y, eu também tenho que levar em consideração. Então, eu não posso fazer um plano de ensino único onde eu aplico em todas as escolas onde eu ministro aula, né? São comunidades diferentes, né? São alunos diferentes, portanto, o meu plano de ensino também vai levar isso em consideração. O perfil do aluno, portanto, ele será um norteador do meu plano de ensino, né? E, obviamente, eu também não posso perder de vista não só o perfil do meu aluno, mas eu vou levar em consideração também as concepções do projeto pedagógico daquela determinada escola. Bom, tem uma formulazinha, né? A gente costuma brincar que receita de bolo só serve para fazer bolo, mas nós podemos dizer que para fazer plano de ensino tem uma receita, né? Claro que isso não é algo engessado, que você não possa ter margem de manobra, né? Mas é sempre bom nós termos isso como um ponto de partida. Então é preciso que nós, professores, tenhamos, que nós levemos em consideração alguns aspectos, né? Primeiro, o plano de ensino, eu tenho que botar lá um cabeçalho onde eu identifico a instituição, o curso, a disciplina que eu estou ministrando, o código da disciplina, qual é a carga horária da disciplina, o dia, o horário da aula, né? O nome e o contato do professor. Bom, em seguida, o plano de ensino deve ter alguns outros itens que nós não podemos deixar de levar em consideração. A ementa da disciplina, ou seja, aquilo que a disciplina vai tratar, né? Quais são os objetivos da nossa disciplina? O que queremos com essa disciplina? Seja objetivo geral ou objetivos específicos, né? Quais são os conteúdos que nós, professores, iremos trabalhar na disciplina? Qual é a metodologia que nós, professores, vamos utilizar quando estamos ministrando aquela disciplina? Lembrando sempre, né, nós não podemos perder de vista que isso pode variar de escola para escola, né, de turma para turma, né? Que tipo de avaliação nós vamos aplicar para os nossos alunos, né? E quais obras, né, quais são as referências que nós vamos utilizar para trabalharmos os conteúdos daquela disciplina. Bom, uma coisa é o plano de ensino. Como eu falei, todo mundo tem que elaborar um plano de disciplina. Quando eu fui elaborar a nossa disciplina Prática e Pesquisa em Ensino de História do Brasil e do Espírito Santo, eu elaborei um plano de ensino. Bom, para ministrar cada aula, né, eu elaborei um plano de aula. Então, cada aula tem o seu plano de aula. Bom, o plano de aula trata do quê? De um detalhamento do curso, né, devido à sistematização que faz das unidades deste plano, né, criando, portanto, situações didáticas concretas de aula. O que difere, na verdade, do plano de ensino, né? Então, plano de ensino tem uma diferença em relação ao plano de aula, né? E é isso nós devemos levar em consideração, né, quando estamos elaborando o nosso plano de aula. Eu não posso preparar um plano de aula
sem levar em consideração o plano de ensino que eu elaborei anteriormente. Bom, com base, então, neste plano de ensino que nós definimos, né, o professor vai o quê? Vai preparar as suas aulas, né? Ele vai organizar um cronograma separando os conteúdos programáticos em módulos para cada aula, contemplando, obviamente, atividades e leituras para serem feitas e discutidos, quer seja em sala de aula, ou quer seja em casa, porque os alunos também levarão atividades para executar em casa. Para cada aula é necessário ter um plano de aula, né? Para quê? Para facilitar a sistematização das atividades e atingir os objetivos que nós propusemos. Segundo Libânio, né, o plano de aula é um instrumento que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista o que se espera alcançar como objetivos junto aos nossos alunos. Bom, assim como eu disse que para fazer o plano de ensino nós temos uma receitazinha, né? Ou seja, alguns elementos que devem fazer parte dessa receita, obviamente, como eu falei, havendo possibilidades de alguma manobra aí, também para o plano de aula nós temos também uma fórmula, né? Alguns ingredientes que não podem faltar para que o plano de aula dê certo, né? Então, um plano de aula deve conter as seguintes etapas: o tema abordado, o assunto, o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula. Então, eu vou trabalhar sobre o tema a economia ou a política no momento atual. Então, que conteúdos eu vou estipular para trabalhar com os meus alunos sobre essas temáticas? Quais são os objetivos que eu, professor, quero atingir, né, ao trabalhar determinado conteúdo, né? Esses objetivos são os gerais e os específicos, né? Bom, as etapas previstas, né? Qual é a previsão de tempo, né, que eu vou trabalhar, né, com determinado conteúdo? Então, determinado conteúdo eu vou gastar mais tempo, outros eu vou gastar menos tempo. Então, eu tenho que ter essa previsão estabelecida. Bom, nós já falamos que a metodologia é um dos itens, né, que deve constar quando estamos elaborando o nosso plano de aula. Então, qual a metodologia que eu vou usar, né? Ou seja, a forma como eu vou trabalhar os recursos didáticos que vão me auxiliar, né, para que eu possa desenvolver o processo de aprendizagem, né, e a circulação do conhecimento. Que avaliações eu vou trabalhar com os meus alunos acerca de determinado conteúdo que eu ministrei na aula X, né? É uma prova, né? É uma pesquisa, é uma tarefa de casa, né? Enfim. Qual a bibliografia que eu vou utilizar, né, para fazer o planejamento da minha aula, né? Bom, enfim, era disso que nós queríamos tratar aqui com vocês, sobre esse conteúdo, né, a elaboração do plano de ensino e do plano de aula. Como sempre faço alusão, outros textos ou outros vídeos estão disponíveis sobre este tema, né, para além da nossa aula aqui. Temos também textos que irão complementar aquilo que nós estamos tratando aqui.
e nos encontraremos aí certamente num próximo momento e que vocês consigam aí absorver o máximo de conhecimento de como elaborar um plano de aula e um plano de ensino, né? Afinal de contas, todos nós professores temos que lidar, né, com essa questão da elaboração do plano de ensino e da elaboração de planos de aula.